A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Querido irmão, querida irmã que me ouve pela regional, você que está ouvindo pelo YouTube, canal Maranata, ou pelo Facebook, nós temos aqui uma palavra de sabedoria que foi deixada no livro de Provérbios, e ele fala da importância da educação que uma criança possa receber. Se nós fizermos uma comparação com uma planta, nós semeamos, nós colocamos a água, nós limpamos os matos que eventualmente possa sufocar o nascimento dessa planta, dessa semente, e à medida que ela vai crescendo, a gente vai podando, a gente vai tirando algumas coisas que impeçam o crescimento e o desenvolvimento pleno, até que ela possa frutificar e dar os frutos, o qual é da sua capacidade, da sua característica. E quando nós olhamos uma criança, não é muito diferente disso, porque após nascer, uma criança precisa de todo cuidado. Uma criança, ela não é autônoma no seu nascimento, ela precisa do amor, do carinho, do afeto, da comida, do aquecimento que um pai e uma mãe têm que oferecer. Ou muitas vezes, na ausência do pai, de uma mãe, alguém que possa assumir o compromisso de cuidar dessa criança, de zelar pela vida dessa criança, dando a ela condição, dando a ela autonomia, dando a ela tudo aquilo que é necessário, para que quando for adulto, quando envelhecer, saiba qual é o caminho correto, qual é a melhor escolha, qual é a melhor situação de vivência que ela pode fazer da sua vida. Olhando para essa palavra e olhando para os ensinamentos que a Bíblia nos deixa, fica claro que os filhos são herança do Senhor. Então essa criança que está nas suas mãos, é da sua responsabilidade estar com ela no caminho. Estar com uma criança no caminho não é simplesmente apontar a direção, mas é fazer a trajetória, é estar ao lado, é pegar na mão, é levantar quando está caída, é conduzir quando está fraca, é pegar no colo quando ela está cansada. Tem uma expressão, que é muito comum na pedagogia, que é importante que nós sejamos os gigantes que permite que as nossas crianças que possam subir nos nossos ombros para ver além, para enxergar além do que a sua altura permite. E a condição de pai e de mãe é essa condição, numa representação para o filho de um grande gigante, de um grande herói. E quando um pai permite que um filho possa subir aos seus ombros para ver além do que a sua visão permite, que a sua estatura permite, ele está colocando o futuro adiante dele, ele está mostrando os caminhos, ele está mostrando as possibilidades que uma criança terá quando tiver as escolhas a serem feitas. Quando nós olhamos para essa palavra, nós percebemos que é fundamental o cuidado, a educação, os valores que sejam transmitidos como inspiração. Um pai e uma mãe têm que ser autores, têm que inspirar, têm que trazer à vida dessas crianças, desses jovens, um compromisso, um vínculo da importância da vivência e do caminho correto a ser seguido. E a recompensa de tudo isso, o próprio autor de Provérbios ele está nos colocando. Porque se essa criança for ensinada e educada no caminho que ela deve andar, na companhia dos seus tutores, quando ela envelhecer, quando ela tiver uma trajetória de vida próxima do seu fim, ela não se esquecerá, ela não desviará do caminho, porque a base foi sólida, o alicerce foi seguro, a condição para o desenvolvimento foi o melhor possível. E toda a inspiração para que esse caminho possa ser concretizado está presente na Bíblia. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós sabemos quais são os valores que são preciosos, nós sabemos quais são os valores anunciados por Jesus, que representam o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é diferente do reino dos homens.
daquilo que foi estabelecido nessa terra, nesse planeta, nesse sistema operacional, nessa economia de mercado, nessa economia liberal, nessa economia capitalista. Que as heranças que nós possamos receber, que são valiosas, são que têm custos materiais, relacionado com terras, com dinheiro, com joias. Mas aquilo que é a prática do reino de Deus, o amor, o ensinamento, esses valores, eles já estão garantidos por herança para cada criança, porque o próprio Deus diz que os filhos são herança do Senhor. A maior herança, o maior tesouro que um homem e que uma mulher possam ter, se chama filho, se chama a bênção da paternidade e a bênção da maternidade. Tudo aquilo que é material pode ser ampliado ou pode ser perdido. Mas os vínculos que são criados num relacionamento familiar, nos relacionamentos de pai para filho, de filho para pai, esses são eternos. Porque até mesmo quando enfrentamos os infortúnios da perda, do falecimento, de uma criança que fica órfã, ou do próprio filho que se vai ao longo de uma família, a lembrança jamais se apagará, porque esse sentimento é eterno. Isso foi deixado como herança pelo Senhor. Então, para que nós possamos colher crianças abençoadas e abençoadoras, é necessário que nós renunciemos muitas coisas em nossas vidas para assumir o compromisso da educação que cabe a cada um de nós. E assumindo esse compromisso, nós estamos permitindo que essa criança possa andar no caminho a qual o Senhor deseja. E a palavra de Deus nos diz que o caminho do Senhor, assim como a sua vontade, é boa, é perfeita e agradável. Não significa a ausência de problemas, mas significa a garantia de que a escolha a ser feita é a melhor, amparada na palavra de Deus. Por isso, meu querido, minha querida que está me ouvindo, educa a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Essa é a maior promessa do reino de Deus. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida, em nome do Senhor Jesus.